Desde que o bolsonarismo, como a gente chama, surgiu no Brasil, muito se assemelha os seguidores do presidente da República ao movimento ligado a uma seita. A gente cita aqui em mais de uma oportunidade isso, tem gente que não acredita, mas nesse caso em específico da morte do Marcelo Arruda, a gente consegue enxergar isso mais claramente. Por quê? Porque mesmo com o irmão tendo a vida ceifada por um apoiador do presidente da República, os irmãos do Marcelo não enxergam a gravidade que representa o bolsonarismo, que sim, virou uma seita, defende o presidente da República, alega que não quer a politização do caso, mas o presidente da República quer o comparecimento dos irmãos em Brasília para poder dar uma coletiva de imprensa e dizer o que é que está acontecendo, porque a mídia e a esquerda querem jogar o crime que ceifou a vida do Marcelo Arruda no colo dele. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo, porque a gente precisa trazer essa discussão sobre seita, sobre religião, porque várias crenças religiosas hoje, inclusive, acabaram se tornando também seitas bolsonaristas. E eu vou falar pra vocês aqui, não vou citar o nome dos irmãos do Marcelo, não vou colocar aqui também o vídeo dos irmãos do Marcelo, porque lamentavelmente essas pessoas não conseguem entender a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Eles tiveram um ente querido morto, basicamente por sua opinião política, e nada disso tem deixado claro para eles que o problema é o bolsonarismo e não essa briga entre esquerda e direita. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir também a você que, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso trabalho aqui independente. Queria pedir a você também que seguisse a Ana Paula no canal dela, chamado Feminismo em Movimento. O link do canal dela tá aqui no primeiro comentário fixo, inclusive já tem 2 vídeos publicados lá. Hoje, meio-dia, sai o 3º vídeo publicado lá. E queria lembrar vocês também que a partir de agora, na terça e na quinta-feira, às 19h30, o Pedro Zambarda vai estar comandando as lives aqui do canal. Às vezes comigo, às vezes sem eu estar presente, mas agora ele está aqui com a gente também colaborando. A gente tem um trabalho de parceria há um certo tempo lá no DCM e agora ele veio pra cá também para poder colaborar com o nosso trabalho aqui. Depois que eu vi aquela informação de que o Bolsonaro, ao saber que os irmãos do Marcelo Arruda eram bolsonaristas, buscou ligar pra ele, inclusive mandou o Otônio de Paula, aquele pastor da máfia gospel, que diz que no Rio de Janeiro tem como resolver os problemas dos petistas, lá é com bala. Aquele que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes também, depois ficou pianinho, né, afinou, porque essa galera machona, essa macheza toda aí, tá nas redes sociais. Quando você vai pro mundo real, sempre baixa o tom. E assim como um urubu na carniça, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ligou, não para prestar solidariedade aos irmãos do Marcelo Arruda, que perdeu a vida por um apoiador do presidente da República. O Bolsonaro, inclusive, teve a pachorra de dizer que se o assassino tiver um traumatismo craniano, os petistas deverão ser processados ou presos. Detalhe, ele não condena a atitude. E por que ele não condena? Porque é esse vagabundo que incentiva esse tipo de atitude. Agora tem outro criminoso de Minas Gerais fazendo bastante sucesso aí nas redes sociais, vários vídeos compartilhados em páginas de notícias, em perfis de conteúdos relacionados à política no Instagram, onde ele ameaça o ministro Fachin, xinga o ministro Fachin, ameaça apoiadores do PT, ameaça pessoas ligadas à esquerda, e vamos esperar aí pra ver se a justiça prende esse vagabundo, esse canalha criminoso logo, ou se infelizmente esperarão acontecer outro caso como o do Marcelo Arruda pra poder fazer valer a lei. Toda essa situação belicosa que a gente tá vivendo, meus amigos, tem uma parcela de culpa da classe política, tem uma parcela de culpa do Poder Judiciário e tem uma parcela de culpa até mesmo do próprio Ministério Público, que por mais de uma oportunidade denúncias foram feitas e aí o PGR diz que não, a gente não vê crime aqui. É um absurdo, inclusive, investigar essa situação atrelada ao presidente da República. Não tem crime, engaveta, que aí ele pode me indicar para uma vaga no STF. Engaveta. É isso que o senhor Augusto Aras tem feito. Ele tem sido advogado do presidente da República, que já tem um advogado da União para defender ele, que já tem um ministro da Justiça para defender ele, e dentro da PGR também tem o Augusto Aras para defender o Bolsonaro. Todo esse agravamento que a gente está vivendo, ameaças às instituições, alegação de que não queremos um novo Capitólio, mas vocês
vocês sabem o que é preciso fazer, tá acontecendo por culpa da justiça brasileira, da classe política brasileira que tem sido conivente. A deputada canalha, sem escrúpulos e que eu vou fazer de tudo para perder o mandato, a deputada Alê Silva, que tenta minimizar o que aconteceu lá na cidade de Foz do Iguaçu, que foi um ataque sim e não dá para alegar outra coisa. E olha o que essa senhora teve a coragem de falar no Congresso, tá? Com relação ao fato ocorrido em Foz do Iguaçu, esse fim, também nós repudiamos essa violência, mas o que a imprensa esquece de dizer e o que os lulistas que sobem e estão na tribuna esquecem de dizer é que o autor dos disparos que ceifaram a vida do outro foi injustamente provocado pela vítima. Essa parte eles não contam sua mau caráter, porque não teve isso. O assassino, que não conhecia ninguém dentro do evento, inclusive a própria polícia já está com a nova linha de investigação, descobriu que ele era um representante do clube e ao ouvir as músicas e ao ver a festa dentro do clube, passou lá provocando o Marcelo. Se você, meu amigo, apoia essa senhora aí, se você não entende o que é que essa senhora representa nesse momento de forma negativa pra política, se você é mineiro e tá votando essa senhora, ou votou em 2018, sua mão tá suja com o sangue do Marcelo, tá bom? Porque o que essa senhora faz aí é falta de escrúpulos total. Carla Zambelli, Bia Kicis, Alê Silva, Antônio de Paula, esse tipo de gente, esse esgoto a céu aberto humano dentro da política, não tem capacidade de ocupar cargos políticos pelo que fazem, porque não fazem porcaria nenhuma. Eles basicamente precisam mandar o apito de cachorro pra seita que eles seguem, pra que as pessoas ajudem a manter eles no poder. Por isso que a gente vê essa senhora falando coisas desse tipo aí. Essa senhora que inclusive há um tempo atrás chamou professoras de vagabundas, alegando que ela tinha feito uma visita em uma escola e descobriu que a situação da escola era assim, era assado, que ela ouviu isso, ouviu aquilo na escola, e uma professora falou: deputada, a senhora tá mentindo, eu trabalho na escola, eu estava no dia tal, na hora tal, e a senhora não compareceu na escola. Ela foi falar: essa vagaba está fazendo o quê? É esse tipo de gente escrota, tem de voltar pra lata do lixo. Infelizmente esses canalhas não poderão ser todos presos, mas não reelejam Bia Kicis, não reelejam Carla Zambelli, não reelejam Alê Silva, não reelejam Antônio de Paula. Lugar de canalha criminoso é na prisão. Eles estão nesse momento passando a mão no sangue das vítimas da Covid-19, passando a mão no sangue da vítima Marcelo, passando no rosto e se lambuzando, porque o que importa é os 33 mil caindo na conta e dane-se se você perdeu um ente querido. Contanto que o meu gabinete continue tendo verba, eu continue tendo imunidade parlamentar recebendo 33 mil pau por mês, ferrem-se, eu não estou nem aí. É o que essa senhora faz. Qual o trabalho relevante da Alê Silva? Qual o trabalho relevante da Bia Kicis? Qual o trabalho relevante da Carla Zambelli? Qual o trabalho relevante do Antônio de Paula? Qual o trabalho relevante do criminoso Daniel Silveira? Qual o trabalho relevante do Felipe de Orleans e Bragança? Qual o trabalho relevante, por exemplo, do Felipe Barros? Não tem trabalho nenhum feito por esse bando de vagabundo que ascenderam ao poder em 2018 por conta da eleição antipolítica que colocou 243 novos deputados no Congresso, e muitos desses novos deputados, um bando de vagabundo, canalha, que não sabem fazer nada a não ser arminha, defender vagabundo como essa senhora tá fazendo, defender criminoso, defender assassino e tentar surfar na tragédia familiar que tá acontecendo nesse momento com o Marcelo. O Antônio de Paula tá aqui, como vocês podem ver nesse vídeo, foi lá ligeirinho em Foz do Iguaçu pra poder levar o telefone, pra falar com o Bolsonaro, pra que a família do Marcelo dê uma entrevista e diga ali que não, não foi isso que aconteceu, tá? Não foi bem assim não. A crítica que tô fazendo aí não é verdadeira. A família do Marcelo, os irmãos dele, apoiam o presidente da República. E até mesmo os irmãos falam: a gente apoia o trabalho do senhor, presidente, a gente apoiou o seu trabalho, a gente defende a sua reeleição, a gente quer que o senhor continue, mas a gente estava lá no velório do nosso irmão e não tinha uma coroa de flores do presidente da República. A gente queria mais empatia nesse momento. Eu não sei com o que eles acham que eles estavam falando ali, mas tá bem claro que eles não estavam falando ali com o ser humano. Eles não conseguem entender isso, que não existe empatia no cara que faz eu tô morrendo de Covid, eu não sou coveiro, vamos resolver essa situação como homem, vamos ficar chorando como maricas, eu sou o Messias, mas eu não faço milagres, e daí? É esse mesmo cara. Vocês acham que ele não se preocupou com 700 mil vidas perdidas pra Covid-19, ele vai se preocupar com a vida de um petista morto? Agora, muita gente ficou chocada. Eu vou ler pra vocês, inclusive, aqui o que é uma seita, pra vocês entenderem que a relação dos apoiadores do presidente
presidente da República com ele é uma seita, não é nenhuma religiosidade, porque a religiosidade, né, a religião, ela tem dois sentidos, ela tem um sentido ambíguo ali na sua origem da palavra no latim, que significa reeleger ou religar. Depende do momento, inclusive ali da interpretação, você pode entender de formas diferentes. Mas a busca do termo religião, como a gente conhece, é uma maneira de religar, reconectar o homem ao Theo, ao Deus. Diferente de uma seita, por exemplo, que não tem essa conexão necessária. A seita, ela se forma de outra maneira. Eu vou ler para vocês aqui o que é que os dicionários falam sobre isso, mas eu preciso ler aqui, por exemplo, o que é que um dos indivíduos que estavam lá, que eram parentes do Marcelo, falou lá em relação a essa questão da ausência de empatia do presidente Bolsonaro e a presença de figuras ligadas à esquerda no velório do irmão. Abre aspas aqui para o que disse um dos irmãos do Marcelo Arruda. A gente sabe que o ambiente era todo esquerdista. Apareceu lá Gleisi Hoffmann, que eu tenho pavor, mas como meu irmão é petista, eu não vou falar nada. Ela está lá. Ele era esquerda e estão usando isso, no caso, o caso, para fazer política. Ninguém tá usando o caso para fazer política. A gente tá mostrando aqui solidariedade ao seu irmão e mostrando que as coisas que o presidente que vocês estão apoiando matam pessoas, inclusive matou o seu irmão. E que ninguém tá pedindo aqui para você deixar de ser de direita. Mas o movimento que vocês não conseguem enxergar, chamado bolsonarismo, é uma seita. E o que seria a seita? Eu vou dizer pra vocês aqui de acordo com a interpretação do dicionário Aurélio. Uma seita, que vem do latim, né, secta, significa seguidor. Geralmente uma ou mais pessoas fundam uma seita, quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores. Dessa nova forma de pensar, as seitas podem estabelecer-se no âmbito religioso, político, moral e até filosófico. No caso dessas figuras, por exemplo, que hoje não enxergam o que está acontecendo em relação ao bolsonarismo, é isso. E para quem está chocado com a situação envolvendo os irmãos do Marcelo, que mesmo sabendo que o irmão foi morto por um apoiador do presidente da República, basicamente porque era uma pessoa ligada à esquerda petista. Não foi porque ele foi provocar a pessoa, como a deputada Canalha falou. Não foi porque ele foi pra lá provocar o opositor, entre aspas, político, né? Pessoas que pensam politicamente diferente. Não. Ele foi fazer valer o discurso do Bolsonaro. Vamos fuzilar a petralhada. Vamos fuzilar os vermelhos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês sabem o que eu tô falando. O recado já tá dado. O povo armado jamais será escravizado. Se eu não vencer a eleição é golpe. Se não for assim é golpe. Vocês precisam reagir. Não poderemos sair do poder de tal maneira, de maneira assim, maneira assada. Se vocês estão surpresos, com mesmo sabendo de tudo isso, a família do Marcelo continua apoiando ele, os irmãos, né, pra ser bem específico. E lembrando, o Bolsonaro não ligou pra viúva, tá? Por que ele não ligou pra viúva, Carlito? Porque ele não tá preocupado em ter empatia com quem perdeu o familiar. Ele descobriu na hora que tinham parentes ali. Ô, Fernando de Paula, tá ok? Vai lá ali no Foz do Iguaçu, tá ok? Que tem parente lá do Marcelo, tá ok? Que apoia nosso projeto. É isso aí. Eu vou fazer uma arminha ali, uma ligação pra eles, vou dizer que tamo junto, tá ok? E aí eu quero que eles venham pra Brasília pra dar uma coletiva aqui pra dizer que eu não tenho culpa, quem tem culpa é a esquerda, tá ok? Mas eu não quero politizar o caso. E aí os irmãos falam que quem tá politizando é a esquerda. O irmão deles tem bastante orgulho de defender esse presidente Lula. Tinha bastante orgulho de ser ligado ao PT. Inclusive chegou a dizer em um evento sobre segurança pública que caso o clima de violência se agravasse no Brasil, as primeiras vítimas seriam eles, agentes da segurança pública, como acabou acontecendo infelizmente também. Agora vê Bolsonaro defendendo o assassino, vê Ale Silva defendendo o assassino. O Bolsonaro a gente sabe que não tem alma, é um ser que basicamente ocupa uma massa na terra aqui, mas não tem alma, não tem espírito, não tem empatia, tem nada. Ale Silva, Otônio de Paula e esse bando de vagabundo que tem mandato político porque surfou a onda anti-PT, especialmente em 2018, dependem da existência do bolsonarismo para ter mandato. Dependem disso. Qual projeto o Ale Silva apresentou? Qual projeto o Otônio de Paula apresentou relevante? Além de fazer vídeo, Alexandre de Moraes, você é Alexandre de Moraes. E parece que ele imita ali aquele cantor bem famoso, né, para poder fazer vídeo, né, Agnaldo Timóteo. Alexandre de Moraes, ninguém tem medo de você. Aí quando chegou lá a intimação, não, eu queria pedir desculpa ali, eu realmente estava exaltado. Esse é o povo de Deus, né? Esse é o povo de Deus ali da religiosidade cristã protestante bolsonarista, né? Aceita que eles chamam de religiosidade. E pra quem tá surpreso, pra eu finalizar esse ponto de vista com a declaração dos irmãos do Marcelo, pra quem não consegue entender que mesmo nessa situação ainda tem gente que apoia o Bolsonaro ali na família e que ficou incomodado com a coisa que o Bolsonaro não fez, né? Porque os petistas, como o cara era tesoureiro do PT, é natural que a Gleisi ou que outras figuras ligadas ao PT compareçam ao velório dele. É natural, não tem nada de politizar em cima disso não. Inclusive tava lá a bandeira do PT em cima do caixão do rapaz.
Só que sabe o que é interessante que a gente falar sobre isso aqui? Que já aconteceu algo similar comigo. Em 2018, pessoas próximas a mim souberam da quantidade de ameaça de mortes que eu estava recebendo de apoiadores do Bolsonaro. Eu prestava boletim de ocorrência toda semana ali, em especial em outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Cheguei a mostrar fotos para pessoas ligadas a mim, muito próximas a mim, que eram fotos de revólver enviados para mim, que eram pessoas dizendo que iam me matar, pessoas botando meu endereço na internet, meu telefone celular. E sabe o que as pessoas ligadas a mim falaram nesse momento? Rapaz, você tem que parar de falar do Bolsonaro. Eu falei, você entendeu que as pessoas que você tá defendendo estão me ameaçando de morte? Mas aí, né, é melhor você parar de falar sobre política. E apoiaram e continuam apoiando o presidente da República. Tanto que muitas dessas pessoas hoje se afastaram de mim e outras eu me afastei. Então por isso que eu digo pra vocês, o movimento é similar a uma seita mesmo. Eles não conseguem enxergar o vagabundo, ladrão, amigo de miliciano, Bolsonaro como canalha, eles enxergam como um deus. Quem é rico eu até entendo que tá pouco se ferrando pra pobre. Mas parte da população realmente caiu no canto aí da sereia, enxergando ele realmente como se fosse um mito, como se fosse realmente aí alguém que viria pra mudar a política. Volto a dizer, você hoje que apoia o Bolsonaro, sabendo que é o bolsonarismo, o movimento fascista no Brasil, você está com as mãos sujas de sangue. O karma pra você virar, meu amigo. Tenha certeza disso. Então não se surpreendam com a atitude relacionada à família do Marcelo, porque eu tenho pessoas próximas a mim que tiveram a mesma atitude ao saber que eu estava sendo ameaçado de morte. Então não se choquem com isso não. As pessoas realmente estão cegas em relação ao bolsonarismo. Agora a gente vê a face desgraçada do escroto que nesse momento é presidente desse país, quando ele, não, venha pra Brasília, amanhã fazer uma coletiva de preço 1 hora, porque a mídia e a esquerda quer jogar isso no meu colo, aí vocês declaram pra dizer que não tem nada a ver. Essa é a solidariedade que ele tá prestando. Aí vai o irmão inocente dele, do Marcelo, e fala, não, porque a gente queria mais empatia. Empatia? Empatia? Qual empatia? Porque a presidente do partido que seu irmão militava compareceu no evento e você disse que os petistas estão se aproveitando. Se aproveitando de quê? A gente tá denunciando aqui que assim como aconteceu com o Moa do Catendê, assim como aconteceu com a Marielle Franco, o bolsonarismo mata. E se vocês continuam apoiando, a morte do irmão de vocês vai ser basicamente uma em muitas outras que continuarão acontecendo até vocês acordarem desse coma profundo. Porque se você apoia o Bolsonaro, você não é de direita, o bolsonarismo é uma seita, não é um movimento meramente político. Comenta aqui o que você acha desse circo todo envolvendo os familiares do Marcelo. O Gabriel vai colocar aqui as manchetes do que eu falei aqui nesse vídeo pra vocês. As fontes serão fixadas no primeiro comentário fixo, mas eu vou pedir pra ele pra não colocar em momento nenhum imagem dos irmãos do Marcelo aqui, porque a ideia não é expor eles. Mas enquanto ele estava lá preocupado, o Bolsonaro, em falar com a família do Marcelo da parte bolsonarista, a viúva que se dane, porque ela não votou em mim, ela não me apoia, ela não tá comigo. É assim que ele pensa. Tanto que um dos sobrinhos, inclusive, do Marcelo e da viúva, falou o seguinte aqui, ó, sobre o Bolsonaro, né? São ratos, absurdo. O presidente procurou 12 irmãos bolsonaristas de Marcelo para tentar dissociar o crime cometido por seu apoiador. Outros familiares não foram contactados. Por quê? Porque ele não quer acalmar a família. Ele não quer, por exemplo, colocar ali a família em relação ao luto, colocar algum tipo de empatia. Ele quer limpar a barra dele. E saibam aí, vocês que são parentes do Marcelo, viu? Que continua apoiando esse tipo de gente, seu irmão, infelizmente, será o primeiro de muitos, tá? Enquanto vocês continuarem, ó, fazendo arminha e achando que esse vagabundo aí é um político, achando que esse vagabundo merece disputar eleição realmente como qualquer outro candidato de forma democrática, porque ele respeita o jogo democrático, eu só posso lamentar por vocês. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Aqui no primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. Vai estar o link do canal da Ana Paula também. O link da compra desse livro meu aqui, é o meu novo livro chamado Mito, a Cronologia do Caos, que está em pré-venda. E é uma maneira que vocês têm também de colaborar com o nosso trabalho para que a gente continue produzindo isso aqui para vocês de forma independente. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.